Bem-vindo ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. O vídeo de hoje eu vou reciclar essa latinha. Essa lata, ela não é aquela que é de alumínio, ela é de papelão e por dentro esse papelão laminado. Eu tirei o rótulo. Vou precisar de papel de seda. Se você não tiver, pode ser aquele papel que vem em caixa de sapato, caixa de presente, não joga fora que dá para usar. Se você não tiver, você encontra em papelaria como papel de seda. Eu tô usando na cor branca, mas se você tiver de outra cor, não tem problema. Eu vou cortar um pedaço desse papel com a própria mão, vou amassar. Quanto mais amassado o papel ficar, mais bonito é o resultado. Então, agora eu vou abrir, sem tirar o amassado, vou usar cola branca para artesanato. Coloquei no pratinho para ficar mais fácil. Com a ajuda de um pincel, eu vou começar a passar essa cola branca. Pode dar uma caprichada na cola branca. Vou passando aos poucos. Venho agora com o papel de seda amassado e começo a colar aqui na lata. Eu gosto de sempre dar uma enrugada a mais no papel. Então, eu vou apertando ele sem tirar o amassado. Passo a cola novamente, mais um pedaço aqui da lata e vou colando o papel até completar toda a volta da lata. Esse excesso de papel que ficou aqui na parte de baixo, eu venho e tiro com a própria mão, tá? Não precisa se preocupar. Eu só vou deixar coberto a beiradinha aqui de alumínio da lata. Se você quiser forrar o fundo, também pode, é só aproveitar o papel. O meu papel acabou, não tem problema, eu venho com a cola entrando um pouco em cima dessa beirada que acabou e vou fazer a emenda, amassando mais um pedaço do papel e colando em cima. Como a nossa lata é toda amassadinha, a emenda não vai aparecer depois de pronto, sempre amassando para ele ficar bem enrugadinho. Essa sobra de papel que fica aqui na parte de cima e na parte de baixo, eu gosto de vir com uma lixa de unha, mas pode ser qualquer lixa. E vou tirar todo o excesso, essa rebarba de papel que ficou na lata. Com a lixa, o acabamento fica perfeito, olha que bonitinho. Agora, eu gosto de vir com um pouquinho de cola e vou passar em cima de todo o meu papel. Para quê? Para ele ficar bem colado aqui na lata, principalmente essas pontas que a gente lixou e algumas ruguinhas do papel que fica maior, geralmente ele não fica muito firme, a cola não pega direito. Então, passo uma camada de cola para garantir que o papel vai ficar bem colado na lata e deixa secar uns 15, 20 minutos. Vou precisar de massinha de biscuit, essa massinha eu já compro pronta. Como vocês sabem, massinha de biscuit, antes de trabalhar com ela, você tem que sovar, amassar bem. Vou precisar de um rolinho, mas se você não tiver, pode ser uma garrafa para você abrir a massa. Tô usando esse carimbo de EVA, ele já tem aqui na lojinha do canal disponível. Vou precisar de vaselina líquida. Se você não tiver, pode usar o óleo de cozinha que dá certo. Vou usar um pincelzinho pituá, mas pode ser qualquer pincel. Pega um pouquinho dessa vaselina e vou passar em todo o meu carimbo. Se você não passar o óleo, essa vaselina, quando você bater o carimbo de EVA na massa de biscuit, ele gruda e não sai o carimbo na massa. Precisa passar um óleo antes. Então, passo bem em todo o meu carimbo. Vou agora abrir a massinha. Eu gosto de abrir a massa de biscuit para não grudar em cima de um plástico, tá? Pode forrar a sua bancada com um pedacinho de plástico ou abrir em cima da pia que não gruda. A massa de biscuit não pode abrir muito fina e nem muito grossa. Eu vou abrir mais ou menos uns 3 milímetros de espessura. Abro certinho o tamanho que eu vou precisar para o meu carimbo. Agora, eu venho, centralizo o carimbo aqui na massinha, aperto e eu gosto de vir até com um rolinho e passo afirmando bem ele aqui na massinha, para ficar bem carimbado. Como a gente passou a vaselina, ele sai fácil da massa, ó, é só levantar um
pouquinho a ponta que ele já solta. E olha que graça que ficou o nosso carimbo. O carimbo já tá pronto para guardar, não precisa fazer nada. Venho agora com uma faquinha plástica que eu tenho própria para o biscuit. Se você não tiver, pode separar uma faca velha que você não usa, que também dá certo. Eu vou passar um pouquinho do óleo aqui na faca para não grudar. E eu vou cortando essa massinha de biscuit no formato que é o meu carimbo. Eu vou tirar, ó, todo esse excesso de massinha. Agora, para acabamento aqui do biscuit, é só você vir com a pontinha da faca, ou pode ser até com o próprio dedo. Eu vou arrumando, tá? Como se eu estivesse colocando para dentro a massinha, ó, para tirar esses bicos, essas pontinhas que fica. E olha o acabamento, que bonito. Eu deixei secar essa massa mais ou menos umas 2 horas. Deixo secar em cima desse papel craft ou em cima de um jornal. Sempre é bom o biscuit secar em cima de um papel. O meu biscuit, ele ainda tá bem maleável. Se o seu secou muito, ficou duro, você pode aquecer um pouco com o soprador ou secador. Vou usar cola branca para artesanato, vou espalhar com a ajuda de um pincel, pode dar uma caprichada nessa cola branca. E junto eu gosto de usar um pouquinho da cola Bond, que é a cola instantânea, para ajudar a fixar um pouquinho mais rápido. Venho aqui na minha latinha, vou centralizar certinho aonde eu quero e vou colar esse biscuit, essa plaquinha, né, de biscuit. Aqui demora um pouquinho para secar. Vai apertando, segurando com calma, tá? Porque ele cola, mas demora um pouco. Por isso que o biscuit precisa estar maleável, tá? Porque se ele tiver muito duro, você não vai conseguir encaixar ele certinho na lata. Então, se precisar, aquece ele um pouco no secador ou soprador. E vou deixar secar essa plaquinha aqui na lata. Para a tampa da lata, eu resolvi cortar um papelão. Esse papelão é aquele bem firme, de caixa de sapato ou caixa que vem bolacha, sucrilhos, que geralmente é um papelão firme e liso. Eu recortei 2 círculos porque ele é um papelão fino, então eu queria que a tampa ficasse um pouquinho mais alta. Tirei a medida da lata e cortei um meio centímetro menor. Fiz isso nos 2 círculos. Vou passar a cola branca para artesanato aqui na parte do papelão onde eu vou colar. Como esse papelão ele tem um lado branco, eu resolvi deixar o lado branco para cima, mas não tem problema se o seu papelão tiver os 2 lados marrom. Vou colocar também um pouquinho da cola Bond, que é a cola instantânea, para colar mais rápido. Vou encaixar os 2 papelão. E agora é só segurar um pouquinho para colar, fixar. Nessa tampa, eu vou fazer o mesmo trabalho que a gente fez na lata. Vou usar o papel de seda amassado, passo um pouco de cola aqui na parte de cima do papelão, pode dar uma caprichada na cola. Venho com o papel seda já amassado e vou colar aqui nessa parte de cima. Essa sobra do papel eu não vou tirar, porque eu vou aproveitar para fazer a virada aqui do outro lado. Eu vou deixar os 2 lados da tampa com esse papel seda amassado. Então, passo mais um pouco de cola e vou aproveitar essa sobra, ó, e vou virar amassando aqui, ó, para essa parte. O que sobrar muito, eu já posso tirar, tá? Para não ficar muito papel. É só você vir ajeitando com a mão, ó, virando e sempre apertando, deixando o papel bem enrugado. Finalizando essa colagem, eu venho novamente com um pouquinho de cola branca e vou passar em cima de todo o papel seda, da mesma forma que a gente fez na lata, para ele ficar bem colado, e deixo secar. Papel já secou, já tá bem firme. Agora eu vou começar a trabalhar com a tinta. Na minha lata também o biscuit já secou bem. Vou usar a tinta vermelho dark, tinta Chalk que eu tô usando, tá? Porque eu não preparei a lata com prime. Se você não usar a tinta Chalk, passa o prime antes. Venho com essa tinta vermelha e vou pintar toda a parte de dentro da lata. Tô usando um pincel de cerdas macia. Vou passar 2 demãos.
Com a tinta seca, para fazer um charme, eu resolvi fazer a chuvinha, o chuvisco americano com tinta off-white, ou pode ser branco também. Estava gravando, mas cortou essa parte, tá? Mas não tem segredo, é só você usar uma escovinha de dente velha, umedece ela, suja na tinta e vem fazendo a chuvinha americana. Agora eu vou usar a tinta chalk na cor grão torrado, que é um marrom bem escuro, pincel de cerdas macia. Vou começar a pintar a lata do lado de fora. Comecei pelo fundo e vou subir essa tinta marrom para toda a lata. Minha lata vai ser toda marrom. Então, vou começar a pintar aqui onde eu colei o papel. Não tem segredo, é super fácil para pintar. Essa tinta chalk, ela tem uma ótima cobertura. Eu vou passar a tinta marrom, inclusive, em cima da minha plaquinha de biscuit, tá? Então, pode pintar a lata inteira do lado de fora. Eu vou passar uma demão, deixo secar e venho com uma segunda demão da tinta. Lembrando que todos os materiais que eu estou usando aqui, as tintas, pincel, o carimbo que eu usei para fazer o biscuit, vocês já encontram na lojinha do canal. Eu vou deixar o WhatsApp passando aqui embaixo, entrego para todo o Brasil. A tampa que eu fiz com o papelão, eu também vou pintar com a tinta marrom. Vou pintar os dois lados. Terminando de passar a tinta marrom, já secou. Olha como tem uma cobertura excelente, ficou um marrom bem escuro. Para fazer agora o trabalho que eu quero, eu vou usar a pátina metálica. Escolhi a ouro velho, mas pode ser a ouro rico, que também fica legal. Vou usar pincel pituá, que eu acho mais fácil, tô usando o número 8. Pego um pouquinho dessa pátina, trabalho aqui no pratinho. Aqui na minha tampa eu vou fazer uma pátina seca. Eu vou passando o pincel com a mão leve e sujando a tampa toda com esse dourado, para fazer o efeito envelhecido. E o que vai acontecer? Todos os amassadinhos do papel vão começar a aparecer, vai realçar. Com a mesma pátina, o mesmo pincel, eu vou começar também, ó, a fazer essa pátina aqui no fundo da lata. Venho aqui nessa parte de cima da boca da lata para fazer o acabamento e vou fazer todo de dourado. Aqui você pode dar uma caprichadinha a mais no dourado, tá? Para ele ficar mais forte. E começo a fazer a pátina em toda a minha lata, sempre a mão leve, e deixo o pincel com pouca pátina, pouca tinta, para não ficar muito carregado. Vou fazer essa pátina em toda a minha lata, inclusive em cima da plaquinha de biscuit. Quando você começar a passar o dourado no biscuit, ele vai começar a realçar o carimbo, fica um efeito bem legal. A única coisa é que você trabalha com pouca tinta e mão leve. Terminando de passar a tinta dourada aqui fora da lata, para dar um acabamento legal, eu resolvi passar também aqui na parte da boca da lata, em cima da tinta vermelha mesmo. Fica um resultado bem bonito depois. Vou usar um pouquinho da pátina na cor cobre. Venho com o próprio dedo agora, pego só um pouquinho da tinta. Trabalho aqui em alguns lugares da minha plaquinha de biscuit, para ficar um pouquinho como se fosse enferrujado, tá? Mas é bem de leve, esse cobre vai ficar bem discreto. Posso passar um pouquinho também na própria lata, em alguns lugares, de forma aleatória, tá? Para não ficar muito carregado de cobre. Faço o mesmo processo na minha tampinha, do lado de dentro e do lado de fora, com o cobre, fazendo em algumas partes. Terminando de fazer essa pátina com o cobre, eu resolvi fazer também aqui na parte do carimbo, né, da nossa plaquinha de biscuit. Eu passei um pouquinho da pátina prata, só em alguns detalhes, principalmente aqui na parte da escrita do carimbo, tá? Para ficar como se fosse uma luz, para clarear um pouco. Eu gostei do efeito, ficou bem bonito. Agora,
Para a tampa, eu escolhi um puxador, né, para dar um detalhe. Esse puxador eu fiz de biscuit, usando essa forminha de silicone que também já está disponível no nosso catálogo. Essa forminha, ela geralmente é usada para fazer com resina líquida, mas eu fiz com biscuit e deu certo. Agora, com o biscuit bem seco, eu vou usar a pátina ouro, o mesmo pincel pituá e vou pintar todo esse biscuit, esse puxador. Eu venho direto com a pátina, ela tem uma ótima cobertura. Vou pintar o puxador inteiro, passo uma demão, deixo secar e venho com uma segunda demão. O puxador, ele vai ficar dourado, né? Um ouro velho, vai ficar lindo e combinar com a lata. Olha que graça que ficou o puxador com essa cor ouro. Já secou. Agora, para finalização, eu escolhi o verniz geral da Gliart, que é a base de água. Vou passar o verniz em toda a minha lata, do lado de fora. Passo também em cima do biscuit. Vou usar o verniz na tampa, no puxador e aproveito e já passo também uma demão do verniz do lado de dentro da lata. Se você não quiser passar o verniz, pode deixar sem o verniz, porque como você trabalhou com a pátina, ela já é um material de acabamento. Mas, para garantir, eu sempre gosto de dar uma demão do verniz, eu acho que dá uma proteção a mais na peça. Verniz seco. Agora, aqui em volta da nossa plaquinha de biscuit, eu resolvi colar umas pérolazinhas douradas, que eu acho que o acabamento vai ficar mais bonito, vai destacar. Então, passo um pouquinho da cola de silicone para reforçar a cola que já vem nas pérolas e vou contornando toda a plaquinha de biscuit. Vou usar cola branca para artesanato, para colar o puxador de biscuit, dou uma caprichadinha nessa cola branca, venho com um pouquinho da cola Bond, que é a cola instantânea, para colar mais rápido. Centralizo aqui o meio da minha tampa, o centro, e vou colar o puxador. Aqui você segura um pouquinho, tá? Firma ele bem aqui na tampa, porque ele demora para colar, mas ele cola bem. E aqui na parte dessa beirada da tampinha, eu também resolvi fazer um charme e vou colar o mesmo cordão de pérola dourado em volta aqui da tampa toda para dar um acabamento. Mas a decoração é questão de gosto, cada um faz do jeito que achar melhor. Lata finalizada. Olha que linda que ficou essa tampa. Eu amei o resultado. A nossa latinha por dentro com essa tinta vermelha, eu achei que ficou linda, deu um realce. Eu amei a lata, ela me lembra bem aqueles trabalhos meio indiano, lembra um pouquinho das peças, né, que a gente vê em filmes medievais. Eu gosto bastante desse tipo de artesanato. E vocês gostaram dessa reciclagem? O que vocês acharam? Deixa aqui no comentário se vocês vão tentar fazer uma latinha igual a essa. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Fui! Beijos!